Jesus. Em nome de Jesus, cumpra o seu querer sobre a vida dos seus filhos que confiam em Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. É assim, nós podemos então invocar. Pode sentar, obrigado. Vamos trabalhar agora, certo? Estar em tuas mãos, não importa o que aconteça, estamos em suas mãos. Se você está com a sua Bíblia, abre então em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, como eu que estou a coordenar aqui o PowerPoint, não vai aparecer ali a mensagem, só aquilo que eu quero que apareça. Então você trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Lembrando aqui que Filipenses é aquela cidade onde Paulo e Silas deram uma tarefa neles, e eles estavam na prisão, e eles começaram a louvar, e as correntes romperam, houve um terremoto, e eles foram libertos. E Paulo novamente fala a Filipos, escreve para Filipos direto da prisão, mas dessa prisão agora é uma prisão em Roma. Paulo, ele, como você sabe, ele era um acadêmico, era alguém importante, alguém de família importante, ele tinha dupla cidadania. E Paulo, então, ele era um ditador religioso, e ele perseguia os cristãos. Embora ele acreditasse em Deus, mas ele estava agindo baseado na religiosidade, e ele perseguia os cristãos, aqueles que confiavam em Jesus por causa da ressurreição, que era uma abominação para os fariseus, que era a linha religiosa de Paulo. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, para prender os cristãos lá em Damasco. Caiu do cavalo, e Jesus revelou para ele: por que tu me persegues? E Jesus disse: a partir de agora você vai ser aquele que vai levar as boas novas para as outras pessoas. E Paulo mudou, teve a transformação, e ele então começou a pregar sobre Jesus, e ele recebeu da parte de Deus o Espírito Santo, começou a pregar, esteve com os discípulos, ficou a estudar mais sobre Jesus, e ele começou a ser um dos principais, depois dos discípulos, Pedro, os outros apóstolos, ser um dos principais que pregavam as boas novas. Mas ele, eu acredito que foi um dos mais missionários, foi mais longe, e ele então tinha um alvo no seu coração: quero pregar onde é o coração do mundo. E naquele momento eram os reinos que coordenavam ou governavam o mundo, eram os romanos. E Deus deu estratégia: vai aos romanos. E ele parou de pregar então para os judeus e foi para os gentios. Não que ele parou de pregar, ele continuava pregando, mas ele foi aos gentios, outras nações. E ali então ele foi preso pelos próprios judeus, para aqueles que ele sabia qual era a linha, pelos religiosos. Mas Jesus sempre empoderava ele, porque Paulo estava nas mãos de Deus. Então não importava o que acontecia, Paulo sabia que estava nas mãos de Deus. E a carta de Filipenses, na qual nós vamos ler, é essa declaração de alegria. É a declaração de alegria que mesmo preso, mesmo acorrentado, mesmo sendo muitas vezes publicamente humilhado, bateram nele, prenderam ele várias vezes. E se o visses hoje nessa geração, falaria: aquele gajo é um maluco. Mas era um maluco de Jesus, que é por causa de Paulo e os apóstolos, hoje estás aqui, por causa que nós somos a igreja. E nós, como Lagoinha, somos igreja, somos fruto dos apóstolos. E aquilo que pregamos é o ensino dos apóstolos. Por isso, quando você ouve um louvor, quando você ouve um apelo em termos de interação daquilo que é a atmosfera cristã, deixa-me intrigado, porque Jesus morreu na cruz para termos o Evangelho. Os apóstolos foram mortos de forma mártires, que é morte de mártires, já sabe como é que é, de forma maluca dos reinados. E quando nós louvamos aqui a Deus, ainda sinto que algumas pessoas ficam parece que estão colados, com os lábios colados. Pelo amor de Deus! Os apóstolos morreram para que tu estivesse aqui. Abre a tua boca, ser livre.
Adora. É tempo de nós como igreja sabermos que estamos nas mãos de Deus. Deixa de parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar. O que importa é que Deus pensa a respeito de ti. E Paulo então, mais uma vez, ele se encontra, depois de vários naufrágios, vários sintomas de morte, que fosse morrer com doença, Paulo se encontra então na sua última jornada em Roma. E ele preso, algemado a um soldado romano, o dia todo. E ele tinha todas as razões para lamentar. E Paulo então, ele algemado a um soldado romano, e naquela altura podia ter um auxiliar. E Paulo começa a dizer a seguinte coisa, Filipenses capítulo 1, do verso 12. E ele pede para o seu assistente: escreve isso que eu vou dizer agora. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio, a todos os demais, que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontrou para a defesa do Evangelho aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que a qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, que Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria da fé, a de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minhas ausências, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho ou evangélica. Amém? Então, a perceber aqui que Paulo, mesmo aprisionado, sem saber o que vai acontecer com ele, embora sabia da parte de Deus, ele continua alegre, não importa o que aconteça, ele sabia que estava nas mãos de Deus. Assim como a igreja da Lagoinha, que completa 3 anos, e eu preparei dois versículos que, do meu ponto de vista, vem do Espírito Santo. Eu acredito que essa mensagem que Deus me deu é para você, para alguém aqui. Se você está nos ouvindo na internet, escreve aí, parabéns Lagoinha, escreve aí no YouTube, parabéns Lagoinha, 3 anos, parabéns à liderança, parabéns às pessoas que são fundadoras dessa igreja. Saibam que vocês são os apóstolos dessa geração. Aleluia. 2 mensagens, 2 palavras. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é Jesus declarando. A igreja através de Pedro, mas a igreja também
de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que desligues na terra será desligado nos céus. Aqui é o lugar onde a presença de Deus habita. Outra mensagem que Deus me deu para a igreja em palavras de gratidão dos 3 anos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Aleluia! Você crê nisso? Que a glória desta casa, a glória que está aqui, será maior do que as outras? Porque estamos a crescer? Diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei paz. E o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Agora sim, não importa o que aconteça, estou em suas mãos. Nós vimos que em Filipenses, que Paulo então estava aprisionado, e ele nos dá uma carta linda, uma carta de alegria para os filipenses, onde eu, de forma estrutural, eu coloquei 3 aspectos. Não importa o que aconteça, partilhe o evangelho independentemente das circunstâncias. Não importa o que aconteça, não tenha ciúmes e nem desejo de crédito ou prestígio, porque se estamos aqui é por causa de Cristo. E não importa o que aconteça, tenha a garantia de que, por mais que as coisas venham te prender, nós temos a garantia da libertação, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Primeiro ponto, não importa o que aconteça, você está nas mãos dele. Partilhe o evangelho independentemente das circunstâncias. No verso 12 diz o seguinte: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estou anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Uma coisa que o crente deve fazer e aprender é viver acima das circunstâncias. Não importa o que te aconteça, em vez de lamentar, partilha as boas novas. Para manter o nosso testemunho com Cristo forte e maduro, nós temos que nos encher, nos alimentar daquilo que é espírito e vida. Portanto, em Filipenses nós podemos descobrir que não importa o que acontecia para os filipenses, importante era partilhar o evangelho. E Paulo declara aqui que haviam pessoas que estavam a pregar a Cristo, até mesmo por inveja. Mas o que importava para Paulo é que o evangelho chegasse às pessoas, porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. Elas não sabem que Deus quer guardá-las na palma da sua mão. Por isso eu e você, nós temos o exemplo de Paulo, um dos fundadores da igreja, de que mesmo nós aprisionados, mesmo nós numa circunstâncias muito complicada, nós devemos partilhar o evangelho. E a palavra de Deus diz que nós devemos partilhar as boas novas tempo e afora de tempo. Portanto, eu quero trazer essa perspectiva de que nós estamos nas mãos de Jesus, não importa o que aconteça, que nós somos uma igreja missionária. É importante que nós também venhamos nos preocupar com aqueles lá fora, que eles estão passando necessidade sem Cristo. Quantas pessoas têm padecido do Covid e nunca ouviram sobre o amor de Deus? E Deus tenho certeza que Deus tem despertado a sua igreja, para que você fale com seu vizinho sobre Cristo, em qualquer circunstância. Paulo enfrentou uma circunstância terrível, ele estava aprisionado. Paulo estava à espera de comparecer no tribunal. Eu não sei se você já foi ao tribunal, mas é horrível a sensação de ter que ir ao tribunal. E Paulo estava à espera não só de ir ao tribunal para ser julgado, e seria morto, nós sabemos a história, mas em vez de ele pensar sobre isso, sabe o que Paulo estava a pensar? Que era uma oportunidade única para falar diretamente com o imperador romano. Mesmo ele sabendo que não tinha feito nada de errado, ele estava a enfrentar dificuldades, mas na dificuldade, Paulo
não resmungou, nem se queixou. Mesmo na dificuldade, ele não questionou Deus e nem perguntou o porquê. Mesmo na dificuldade, ele não chorou e nem murmurou. Mesmo na dificuldade, Paulo não desfaleceu e nem desmoronou, ou nem perdeu a cabeça. E mesmo na dificuldade, ele não amaldiçoou Deus e nem desistiu da sua fé. Porque Paulo sabia que não importa o que aconteça, ele estava nas mãos de Deus. Assim como você talvez tenha vivido uma circunstância difícil, eu quero dizer-te que se você é cristão verdadeiramente, não lamente, não resmungue, não chore, não desmorone, não questione Deus e não desista da sua fé. Jesus morreu por você, para que você tenha a sua vida na dependência dEle e confie de que você está nas mãos dEle. E quando você está nas mãos dEle, por mais que você caia, você não cai fora das mãos dEle, você está sempre nas mãos deles. Porque a mão de Deus é poderosa e ela está aqui nesta noite de forma antropomórfica a dizer para você que a mão de Deus está sempre pronta para estender-te e levantar-te, não importa de onde que você tenha caído, não importa o que tenha acontecido contigo, não importa a circunstância, não importa o que aconteça, nesses momentos difíceis, partilha o Evangelho, independentemente das circunstâncias. Em Atos capítulo 28, o próprio Paulo declarou: por essa razão pedi para vê-lo e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com estas algemas. Portanto, mesmo preso de verdade, viu, irmãos? Ele partilhava o Evangelho. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Foi o próprio Paulo agora escrevendo para Efésios. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador. Olha que interessante, embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. E no nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje, você que está me ouvindo, essa mensagem é para você. Em vez de lamentar, é tempo de você declarar, para suplicar, orar em todo tempo e dizer: esta situação está nas tuas mãos. É tua, Senhor, toma para ti. Eu já não consigo mais, eu estou preso, eu estou mesmo sendo embaixador preso. Que eu seja destemido e torne conhecido aquilo que o Senhor está a fazer na minha vida. E quando tu começares a fazer isso, a libertação virá, porque é um dos outros propósitos. Não importa o que aconteça, nós temos a certeza de que seremos libertos. Paulo usou as suas terríveis circunstâncias não para lamentar. Paulo usou as circunstâncias para falar do amor de Cristo. Paulo não se via como um prisioneiro, embora humanamente ele era um prisioneiro, mas Paulo, ele falou ao coração do maior reinado daquela geração. Ele não se via como uma vítima, ele se via como um conquistador de Jesus Cristo. E nós vimos que ele estava mesmo acorrentado a um soldado romano, 24 horas por dia, 730 dias, preso a alguém. Mais de 2 anos Paulo ficou à espera de falar com o Nero. E sabe o que ele fez? Acho que não teve nenhum dia que ele lamentou. Mas a Bíblia, alguns estudiosos dizem que haviam aproximadamente 3.000 soldados escalados para estar preso a esses soldados. E eu tenho absoluta certeza que Paulo pregou a todos aqueles soldados romanos. E foram aqueles que fizeram a igreja, espalharam a igreja. E nós estamos aqui a usufruir aquilo que Paulo fez em Roma, aqui na Europa.
E você faz parte daquilo que Paulo começou. Não por causa de Paulo, mas por causa de Cristo. Estás a perceber a magnitude daquilo que nós vivemos aqui, daquilo que nós pregamos aqui, daquilo que nós cantamos aqui, daquilo que é a nossa comunidade, daquilo que é o nosso GC, daquilo que é o encontro das mulheres, daquilo que são os nossos pastores, daquilo que é esse ambiente. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque é por Ele e para Ele todas as coisas. Não importa o que aconteça, também, olha irmãs, parou aqui, carreguem aí para frente, está chovendo? Não importa a circunstância, o outro aspecto, vamos lá se eu já consigo aqui, ok. Não tenha ciúmes nem desejo de crédito ou prestígio. Nós vimos que Paulo no versículo de 15 a 18 ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por validade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, eu me alegro. Que demonstração de amor para alguém que estava preso e a orar pelos cristãos, para que a igreja e o Evangelho de Jesus Cristo fosse à frente. Mas eu acredito, irmãos, o ser humano ele tem uma natureza pecaminosa. E quanto mais tu progrides, mais as pessoas vão ter ciúmes de ti. Mas nós como cristãos, vou dizer assim de forma polida, nós como cristãos não temos que temer os ciúmes. Se o irmão conquistou o seu primeiro carro, glória a Deus, vibra com ele, alegra-se com ele, é o ano da vitória. Se o irmão teve uma conquista sobre um exame clínico que agora a doença regrediu e está a correr bem e vai ficar melhor, abençoa o irmão, se alegra com ele, vibra com ele. Nós como igreja temos que saber que o único ciúmes permitido é o ciúmes que Deus tem por nós, quando o diabo tenta contra nós. Fiz me entender? Que o único ciúmes que nós podemos ter é o ciúmes que Deus tem por nós, quando alguém tenta contra nós, e Deus tem ciúmes, e o favor dele vem sobre nós. Temos uma canção que a Lagoinha canta, né? Tem ciúmes de mim, mas na realidade a canção também fala que ele tem ciúmes. Nós não devemos ter ressentimento nenhum, temos tempo para ressentimentos, porque Cristo ele morreu por nós, e a nossa obra, a nossa estatura de varão de Cristo, varoa de Cristo, é nós sermos moldados por Espírito Santo e levar as boas novas às outras pessoas, porque isso é aquilo que vai durar para sempre, todo o resto fica por aí. Por isso que Jesus, antes da sua ascensão aos discípulos, disse: vão e preguem o Evangelho a toda criatura e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é tempo de você abrir a sua boca, querido. Todas as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, talvez seja como aquele soldado que está preso a Paulo, 24 horas por dia, 730 dias preso. Um soldado que podia caçoar, podia falar mal de Paulo, você é um prisioneiro, vai morrer. Mas Paulo, em amor, falava das boas novas. E eu digo para ti, você é um embaixador de Cristo. Tu és uma embaixadora de Cristo. Portanto, não tenha ciúmes, ou tenha desejo de um crédito ou prestígio. O que importa é que com tudo isso, todos saberão que vocês são discípulos de Cristo, se vocês amarem uns aos outros. Até aquela pessoa difícil, ama, porque Jesus, mesmo sabendo que eu sou difícil, mesmo sabendo que tu és difícil, Ele morreu por mim e por você. Não importa o que aconteça, você está nas mãos de Deus. Portanto, não se importa com aquilo que as pessoas vão dizer. Fala do amor de Deus, partilha as boas novas. Não importa o que aconteça, não fique com ciúmes das pessoas e nem desejo de crédito e prestígio.
não importa o que aconteça, tu tens a garantia da libertação. Nós podemos ver no versículo 19: pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Paulo está completamente convicto de que o que vai acontecer com ele, que é a morte, ele vai poder falar do amor de Cristo para todos aqueles do tribunal, e vai ser uma grande colheita espiritual. Paulo sabe que por mais que humanamente poderia prendê-lo, a mensagem que ele carregava, ninguém poderia prender. O amor que ele transmitia, ninguém poderia prender. E foi Paulo que disse que aquele que começou uma boa obra não vai parar enquanto não for o dia perfeito, mesmo preso. E foi Paulo que disse: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E foi Paulo que disse: nada nem ninguém pode separar-te do amor de Deus, nem os anjos, nem a profundidade, nem os demônios, nada nem ninguém pode separar do amor de Cristo. E foi Paulo que disse: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, que o nome de Cristo seja exaltado. Portanto, Paulo tinha certeza que ele estava nas mãos de Deus, pois o nosso sofrimento é leve, momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E isso é Paulo a escrever. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Portanto, não importa o que aconteça, você tem a certeza de que você terá a libertação, a vitória. Foi o Paulo que disse: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você está nas mãos de Cristo. Não importa o que aconteça, partilhe o Evangelho independentemente das circunstâncias. Não importa o que aconteça, não tenha ciúmes e nem desejo de crédito ou prestígio. Não importa o que aconteça, tu tens a garantia da libertação. Portanto, eu queria demonstrar para vocês que tudo isso que Paulo disse, tudo isso que Paulo viveu, não é para que a igreja fosse de Paulo, mas para que a igreja fosse de Jesus Cristo. E nós vimos que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vimos nesse texto de Mateus que a igreja é o próprio Cristo que está a cuidar da igreja. É o próprio Cristo que tem a igreja nas mãos dele. Cristo não está ocupado demais a cuidar dos anjos. Cristo não está preocupado demais, não está ocupado demais a preparar lugar só para você. Isso já está preparado. Mas Cristo está a cuidar da igreja. Foi isso que esse texto diz. Está a cuidar da igreja para que a igreja permaneça fiel, não importa o que aconteça. E eu pensei, como é que eu posso verdadeiramente colocar a figura de Cristo, baseado na que a igreja não é só esse lugar, mas a igreja são vocês e eu. E eu me lembrei que mesmo nós, nas nossas imperfeições, nesses dias que nós temos passado, são dias desconhecidos, nós passamos por dias de insegurança, mas nós não devemos nos desesperar, nós devemos saber que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus. E eu queria pedir para que você desse alguns minutos mais da sua atenção para esse vídeo. Esse vídeo fala a respeito de um senhor que ele era um Ironman, é um dos desportos mais complicados, mais exigentes que existe. Que a pessoa tem que andar de bicicleta, a pessoa tem que nadar, a pessoa tem que também fazer que mais correr, certo? É o desporto mais exigente. E este senhor, ele foi campeão em vários lugares, não sei se ele foi olímpico, mas várias provas ele foi campeão. E este senhor, então, depois de velho, ele teve um filho com uma doença muito complicada, nem podia se mover direito. Vocês vão ver como é o filho dele. E ele disse para o seu filho: olha, filho, agora eu já sou velho, você já é grande, qual é o seu sonho? Eu sei que você tem inúmeras limitações, assim como nós como igreja, assim
Tu como pai, mãe, familiar, ainda não, familiar, você tem suas dificuldades, se sente que está limitado, e o filho dele era desse tipo. E o filho disse o seguinte: pai, eu quero correr consigo, eu quero participar de uma prova com o Senhor. E o pai pensou: mas filho, Ironman é o desporto mais difícil, você mal move os seus membros. E ele disse: pai, esse é o meu sonho. E o pai então, ele, por amor a seu filho, ele voltou a treinar e fez algo tremendo. Assim nós como igreja, nós somos a figura desse filho, e esse pai é a figura de Deus. Veja que reflexão tremenda sobre essas vidas. Pode pôr. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Oh. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Sí, solo imaginarme. Amém? Eu não sei você, mas eu me emociono. Porque se esse pai fez isso pelo seu filho, imagine o que Cristo fez por mim e por você. É por isso que nós estamos na mão dele.
E esse é o momento onde eu gosto de fazer com que você reflita. Se você não tem Cristo ainda, nós não podemos terminar essa reunião sem você entregar a sua vida a Cristo, porque é isso que Cristo quer fazer por você. O Pai faz tudo por você. O Pai te carrega no colo. O Pai tem a sua vida nas suas mãos. Mas Ele está de mãos estendidas, mas para isso tu tens que vir até Ele. Só tu podes fazer isso, mais ninguém. Portanto, deixa o seu passado, deixa as mágoas para lá, e entregue-se a Jesus. Ele quer fazer tudo por ti. A única coisa que tu tens que fazer é entregar-se. Portanto, se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, depois você vem ter comigo. Eu vou estar aqui no fim, e você vai poder vir, e eu quero apresentar para você o que significa ter Cristo no seu coração. Cristo quer que você esteja nas mãos dele, porque a igreja do Senhor está nas mãos dele. Então faça essa oração comigo, se você quer convidar Cristo para entrar no seu coração. E no final você pode estar comigo, quero conversar com você, não vou embora enquanto tiver gente para conversar, posso orar por você, eu vou estar aqui, vem ter comigo, eu quero apresentar Cristo. Mas se você quiser entregar então o seu coração, faça essa oração comigo. Essa oração é assim: querido Deus, eu preciso do Senhor, eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, aceita como eu sou e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida, no nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, que Ele merece. Aleluia. Então pode vir ter comigo aqui no final, se você quer receber a Cristo, eu vou explicar para você o que aconteceu contigo quando tu oraste. E depois a igreja, então, acho que vai terminar, o pastor vai falar? Ok. Deus abençoe vocês.